E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Esse texto é um texto que vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus, Ele já liberou para a sua vida um quebrantamento aí do lado de dentro. Escute isso. Naquele dia os discípulos haviam passado um dia inteiro evangelizando, ajudando as crianças, ajudando as viúvas, os órfãos, fazendo o que de fato deveria ser feito. E naquele dia Jesus pregou 4 poderosas parábolas. A primeira parábola que Jesus impetrou naquele dia, que ele pregou, que ele verbalizou, foi a parábola da semente. A parábola do semeador. Ele disse que um homem estava a semear e uma semente caiu à beira do caminho, no meio do caminho. E as aves do céu vieram e pegaram aquela semente e levaram para si. Mas o semeador continuou caminhando. E uma terceira semente veio a cair em terreno raso, em um terreno rochoso, aonde pouco se tinha terra e muito se tinha pedras. E aquele terreno, ele poderia ser acessível, ou melhor dizendo, um terreno vantajoso para qualquer outro tipo de semente, mas para aquela não servia, porque ela era um tipo de semente que precisava de profundidade para poder sobreviver. É o que acontece quando ela começa a enraizar, a terra está rasa e as pedras não permitem que a semente se aprofunde, então o sol queima o broto que germinou de dentro da semente. Assim são alguns de nós. Nós não conseguimos frutificar, o meu corpo se arrepiou aqui. Nós não conseguimos frutificar porque estamos no terreno errado. Estamos vivendo na casa errada, estamos vivendo na vida errada, estamos vivendo no endereço errado, estamos acompanhados de pessoas que não são para nós. É impossível que alguém prospere em um terreno que não é para ela, oh glória. É impossível que alguém prospere em um terreno que não é para ele. Você já ouviu aquela expressão que Jesus fala sobre o jugo desigual? O jugo desigual não é a idade, não é o tamanho, mas o jugo desigual era um pedaço de madeira que se unia de um lado do boi ao outro lado do boi. Isso queria dizer que se um boi fosse mais alto que o outro, um carregaria o peso maior e o outro não carregaria nada. É Jesus dizendo assim: existem lugares que não dá para se igualar. Existem lugares que você não vai frutificar nunca, minha filha, porque essa terra é rasa e semente que frutifica em terra profunda precisa ter raízes alicerçadas. É por isso que a semente queima, porque não tem espaço para ela se aprofundar. Eu estou sentindo de Deus de profetizar aqui. Eu vou profetizar debaixo da graça. Eu não sei até quando você ficou sem frutificar, mas eu profetizo que Deus te tira dessa terra rasa e vai te colocar em um terreno próspero, em um terreno de profundidade, em um terreno onde você vai conseguir ter profundidade, estabilidade. O vento não vai te arrancar, o sol não vai te queimar e você vai estar firme debaixo da graça de Deus. Escreva a palavra, eu tomo posse. A terceira semente, ela cai entre espinhos. E quando ela cai entre espinhos, o texto bíblico vai dizer que aquela semente, ela começa a crescer. Mas tem um momento que ela não consegue desenvolver, porque os espinhos começam a sufocá-la. E ela morre. E o semeador continua andando. E a quarta semente, ela cai em terra próspera. Aí o texto vai dizer: e produziu uma por 30, e 30 por 60, e 60 por 100. Está aqui. A primeira semente não deu certo. A segunda também não deu. A terceira quase não deu. Mas a quarta veio a vingar. Sabe o que é isso? Nem tudo na nossa vida vai acontecer na primeira tentativa. Nem tudo na nossa vida vai acontecer na primeira tentativa. Eu sinto de Deus de falar isso aqui.
Porque existem pessoas que estão me ouvindo agora, aleluia, e começaram um projeto e não deu certo. E começaram uma tentativa de propósito e não deu certo. E talvez você tenha dito assim: eu não vou mais em frente com isso. Eu não vou mais tentar com esse projeto. Eu não vou mais tentar com esse propósito. Eu não vou mais adiante com esta causa. Aí Deus te traz aqui para te dizer: tente outra vez. Você pode repetir isso comigo? Tente outra vez. Eu sei que da primeira vez houve fracasso. Na segunda vez houve vacilo. Na terceira vez houve totalmente um descaso. Mas há uma quarta semente e essa semente está na mão de Deus. Há uma quarta semente e essa semente está na mão do Senhor. E Ele mesmo manda eu te dizer: não pare de semear, ô glória. Não pare de semear, não pare de acreditar. Eu sei que os fracassos da vida, eles nos fazem querer parar. Eles nos fazem querer retroceder. Eles nos fazem querer descansar às vezes. Mas Deus te colocou aqui para te dizer: eu sei que a primeira semente não trouxe nada. A segunda você quase viu alguma coisa. Na terceira você teve decepção, porque começou e não continuou. Mas há uma quarta semente e está empoderada na mão de Deus. E Ele manda te dizer assim: tente outra vez. Tente outra vez. Eu sei que a porta não se abriu, mas tente outra vez. Eu sei que as coisas não estão tão fáceis, mas tente outra vez. Eu sei que você tem tentado até fugir do que Deus tem para sua vida, mas Deus te traz aqui para te dizer: tente outra vez. Você não pode fugir do que está proposto para você. Jesus termina aquelas primeira parábola e ele parte para uma segunda. E na segunda ele diz que não se pode acender uma vela e colocar embaixo da cama, mas antes se coloca em cima do velador para iluminar a sala, porque não se pode esconder uma cidade e não há nada oculto que não venha a ser revelado. Jesus estava dizendo: nada pode fugir da claridade, nada pode ser oculto. A terceira parábola eu chamo de parábola da semente mágica. Ele vai dizer que o reino do céu é comparado a um homem que pegou uma semente e semeou no quintal de sua casa. Foi dormir, fechou a porta e no dia seguinte, quando acordou, aquela semente já estava posta em uma condição de árvore. Sabe o que é isso? Jesus está falando de milagre. Jesus está falando que o reino do céu é como alguém que semeia hoje e não vê o resultado, mas pode semear hoje e ver o resultado imediato. Jesus estava dizendo: ele semeou à noite, mas no dia seguinte teve prosperidade. E todos nós sabemos que o processo do plantio é assim: primeiro se planta, depois se rega, se aduba, espera o tempo para poder ver crescer e depois frutificar. Mas naquele caso, ele apenas semeou e a semente germinou e já havia uma árvore de uma noite para um dia. Era Jesus dizendo assim: existem pessoas que vão colher após um tempo, mas existem outras que vão colher em um curto tempo. Vou falar novamente: existem pessoas que vão demorar para fazer suas colheitas, mas existem outras que vão colher a curto prazo. Não sei se você vai pegar essa palavra, mas eu vou liberar. Eu quero profetizar isso aqui para você. O que você tem semeado no reino de Deus, o que você tem feito pelo próximo, o que você tem feito para ajudar alguém, não vai demorar para vir como retorno para a sua vida. Não vai demorar para vir como retorno para a sua história. Eu profetizo que essa semente que você tem lançado, a semente da fé, ela vai frutificar, ela vai germinar e ela vai te trazer retorno em nome de Jesus. A quarta parábola é a parábola do grão de mostarda. A semente do grão de mostarda, ela não se mistura entre as outras. E ele diz que, mesmo sendo a menor das sementes, quando ela cresce, ela se torna a maior de todas as plantas trepadeiras, ao ponto de dar sustentabilidade às aves do céu. Eles terminam o sermão e quando chega no final do dia, chamado de crepúsculo, virada da tarde para a noite,
Jesus olha para eles e diz assim: passemos para outra margem. Você acha que foi fácil? Após um dia de muita batalha? Após um dia de muita luta? Após um dia de muita entrega? Você acha que foi fácil? Geralmente o trabalhador, quando chega em casa, se tiver esposa, filhos, ele toma um banho, talvez se assente à mesa, jante com a sua família e quer descansar. E qual era o costume de Jesus? Sentar à volta de uma fogueira, dividir o pão, comer o peixe e partilhar o cálice. Mas naquele dia Jesus disse: não. Hoje eu quero que vocês façam uma hora extra. Talvez alguém tenha dito: Senhor, mas nós estamos muito cansados. Talvez alguém tenha dito: Senhor, nós estamos muito, mas muito precisando de repouso. Assim você chegou hoje, precisando de repouso, porque você está cansada, porque você está desanimada, porque você está aflita. E é aqui que está a real situação. Porque geralmente Jesus vai nos dar um desafio, não é quando temos força, é quando estamos mais cansados. É quando nós estamos com as forças indo embora. É por isso que ele está dizendo: vamos para o outro lado, que é para testar a tua habilidade. Vamos para a outra margem, que é para testar a sua estrutura. E você está aí dizendo: mas eu não tenho força. Mas Jesus está dizendo: vamos para o outro lado, porque eu conheço você. E você está relutante, dizendo: mas eu não quero, Senhor, ir para o outro lado, porque aqui é o meu final. E Jesus está dizendo: eu sei que parece ser o final. Eu sei que parece ser o término. Eu sei que parece ser o final dessa linha, mas não é. É por isso que ele te traz para te dizer: tá tarde, mas ainda dá para passar para o outro lado. Tá tarde, mas ainda dá para ir adiante. Tá tarde, mas ainda dá para seguir essa rota. Eu sei que essa casa tem tirado o seu sossego. É preocupação de um lado, é luta do outro, é incompreensão, mas você está aí. E Deus te traz aqui para te dizer: eu sei.